Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de ensaios de materiais. Hoje fazendo a parte 2 de ensaios de dureza. Então por isso que eu já estou adiantando aqui na apresentação, né? Que da maneira que eu coloco para gravar eu tenho que começar do início sempre. Mas então, na aula passada a gente viu um pouquinho sobre o que é um ensaio de dureza, alguns conceitos fundamentais sobre esse ensaio. Vimos as diferenças de dureza por risco, penetração e por rebote. Eu falei do ensaio de dureza dinâmica, né, que é a dureza por rebote, que é o dureza Shor. Falei sobre o ensaio de dureza por risco, né, que tem a escala de dureza Mohs, tem a microdureza Beerbaum, não sei como é que fala em alemão, né, provavelmente. E gastei uma parte do tempo falando sobre a dureza Brinell, né, que é o primeiro ensaio de dureza aí que por penetração que a gente observou aí na aula passada. Hoje a gente vai ver um pouco sobre a dureza Rockwell, Vickers e Knupp, né? E no finalzinho eu vou falar novamente sobre a dureza Shor, beleza? Então hoje a gente vai finalizar a parte de ensaio de dureza, tá bem? Dureza Rockwell. Então vamos lá. Dureza Rockwell é o ensaio de dureza mais usado internacionalmente. Né? Ele tem uma vasta gama de aplicação. Ele pode ser usado tanto para valores baixos de dureza quanto valores altos. Né? Tanto para a dureza superficial quanto a dureza mais abrangente, digamos assim. Então ele é um ensaio que ele é internacionalmente mais utilizado. Né? Ele foi proposto pela indústria em 1922. Então é algo relativamente recente, né? Que não tem nem 100 anos ainda. Esse tipo de ensaio utiliza a profundidade da penetração causada por um penetrador sob a ação de uma carga aplicada em 2 estágios, como indicador da medida de dureza. E não há relação com a área de impressão. Então, acontece o seguinte, nesse ensaio de dureza Rockwell, a grande característica dele, a característica marcante desse ensaio, é o fato da carga ser aplicada em 2 estágios. Tá bom? Eu tenho uma aplicação de uma pré-carga, que vai causar uma deformação inicial. Depois eu aplico a carga de fato, retiro a carga que eu apliquei, mas mantenho a pré-carga. Né? Esse ensaio ele não tem relação com a área da impressão. Né? Então, diferentemente do ensaio de dureza Brinell, aqui a gente vai calcular a dureza através da profundidade da impressão. Tá bom? Então a dureza Rockwell, a grande característica dela é a questão da pré-carga. Vou falar mais detalhadamente disso mais para frente, mas o foco principal, digamos assim, é da pré-carga, né? A característica principal. Bom, a dureza Rockwell pode ser classificada como comum ou superficial, dependendo da intensidade da pré-carga e da carga aplicada. Né? Acho que quando fala superficial, o próprio nome já disse, né? A dureza superficial é uma dureza que a penetração não vai entrar muito na peça. Ela vai avaliar, esse ensaio vai avaliar a dureza só na superfície. E o ensaio comum vai ter uma penetração mais profunda, né? Tem uma penetração maior, profundidade de penetração maior. O penetrador tanto pode ser um diamante esferocônico, com ângulo de 120 graus e ponta ligeiramente arredondada, né? Como uma esfera de aço ou de carboneto de tungstênio. Né? Geralmente com diâmetro de 1,9 mm, de 59 mm, né? Existindo também outros diâmetros. Né? Então ele pode ser esse diamante esferocônico. Né? Então é um cone com a ponta ligeiramente arredondada. Tá bom? Geralmente esse penetrador ele pode ser desse tipo. A norma da STM de 2007, que regulamenta esse ensaio, né, que nos dá as boas práticas para esse ensaio, só admite a utilização de esferas de carbono de tungstênio, que são mais duras. Né? Recomendando as esferas de aço somente no caso de medição de filmes finos e materiais extremamente moles. Né? Quando fala moles ou macios, depende muito da literatura que a gente está usando como base.
mas sempre se refere a baixa dureza. Então recomenda-se no geral o penetrador de carboneto de tungstênio, mas para caso de fios finos de materiais com baixa dureza, a gente pode usar esferas de aço também. Né? É importante destacar que essa escolha do penetrador ela está totalmente relacionada ao material que vai ser ensaiado. Né? A esfera de aço ela não costuma ser recomendada porque ela não é tão dura quanto o carboneto de tungstênio. Então, se o material em si for muito duro, pode ser que eu danifique o penetrador durante o ensaio. E aí vai mascarar o resultado, vai me dar resultado ruim, errado. Né? A pré-carga ela é aplicada nesse ensaio para eliminar a ação de defeitos superficiais. Né? O que é isso? Toda peça tem defeitos na superfície. Né? Quando eu aplico a pré-carga, eu estou eliminando esses defeitos. Né? Além disso, eu auxilio na fixação do corpo de prova no suporte. Então, o corpo de prova está muito bem fixado quando aplica a pré-carga. Né? E isso causando pouquíssima deformação plástica. Né? Então, assim, a pré-carga ela tem 3 funções principais, que é eliminar a ação de defeitos superficiais, ajudar na fixação do corpo de prova no suporte e eliminar erros causados pela recuperação elástica. Né? Recuperação elástica, tá bom? Porque a deformação causada por essa pré-carga vai ser uma deformação plástica já. Então a gente tem aqui nessa imagem mostrando como é que funciona esse ensaio. Né? Aplica a pré-carga na superfície, aplica a carga principal. Né? Quando eu retiro a carga principal, eu vou ter uma pequena recuperação elástica. Né? E eu vou medir essa profundidade que sobrou aí em relação à profundidade obtida pela pré-carga. Né? Essa é a representação esquemática do princípio do método Rockwell. E aqui na direita tem a imagem de um equipamento de um durômetro Rockwell que faz essa medida aí. A dureza Rockwell ela tem várias escalas. Né? Então é comum, quando a gente fala dureza Rockwell, a gente não está falando, a gente não tem muita informação sobre o ensaio. A gente tem que especificar a escala também. Por exemplo, a gente tem Rockwell A, Rockwell C, Rockwell D. Isso tudo, além de outros, né? Isso tudo aí vai nos passar vários tipos diferentes de ensaio. Né? Essas escalas são determinadas de acordo com a carga, de acordo com a própria característica do ensaio. Eu também tenho o ensaio de Rockwell superficial, né? Ensaio Rockwell superficial, né? Que aí para fazer análise de filme fino, de camada endurecida, esse tipo de coisa. Como que é feito o cálculo aí, né? Essa profundidade de penetração, P, ela é correlacionada pela máquina de ensaio a um número arbitrário, cuja leitura é feita diretamente na escala do equipamento. Após a retirada da carga principal, mantendo-se, entretanto, a carga inicial para a carga. Então acontece o seguinte, essa profundidade de penetração ela é usada para calcular o valor de dureza Rockwell. Né? A gente fala que é um número arbitrário porque depende da escala que a gente está utilizando. Né? Então essa relação de profundidade com dureza Rockwell vai depender da escala que a gente está utilizando. Vocês vão ver que tem constantes aí que entram no cálculo, essas constantes dependem da escala que está sendo usada. Após a retirada da carga principal, mantendo-se entretanto a carga inicial ou a pré-carga. Né? Isso aqui é importante falar que essa medida de dureza, essa leitura, ela só é feita depois da retirada da carga principal. Mas eu mantenho a pré-carga. A pré-carga está constante, como está mostrado aqui. Ó. Primeiro passo, eu aplico a pré-carga. Segundo passo, tá a pré-carga aplicada e a carga principal também. E no terceiro passo, a pré-carga está aplicada e a carga principal é retirada. Esse método pode usar vários penetradores de cargas. Né? Ele é dividido em escalas, dependendo das combinações. Né? Podemos citar B, C, A, D, E, F, G, H e por aí vai. Esses são ensaios Rockwell comum.
Depois tem o 15N, 15T, 30N, 30T, 45N, 45T, para fazer a medição de dureza superficial. O número de dureza Rockwell, ou seja, o valor da dureza, vem sempre acompanhado do símbolo HR, né? Da mesma maneira que eu falei com o site de dureza Brinell, a gente não tem uma unidade assim que a gente usa. Dureza Brinell é HB, Hardness Brinell. Dureza Rockwell, HR, Hardness Rockwell. Seguido da escala utilizada, precedido do valor numérico. Então então geralmente a gente não fala só HR, né? A gente bota HRC, por exemplo. Hardness Rockwell C. Ou Hardness Rockwell A. Aí por aí vai. Aqui a gente tem características das escalas de dureza Rockwell, né, adaptado da norma aí. Tem a escala C, D, A, B, tem um tipo de penetrador aí, pode ser de diamante, esfera, a carga, tem aplicações também. Então é só para mostrar mesmo, essa tabela tá só uma parte dela aqui, tá? Para mostrar que tem várias possibilidades aí, tanto de penetrador quanto de carga. O que é o procedimento de dureza Rockwell, de ensaio de dureza Rockwell? Vamos lá. Primeiro ponto, escolher a escala, que é penetrador e carga. Essa combinação de penetrador e carga vai ser determinada pela escala. Depois eu faço a aplicação na pré-carga. Quando eu retiro a pré-carga, eu faço a aplicação na carga principal, por um período específico. Aliás, perdão, falei besteira. Eu não retiro a pré-carga, tá? Eu aplico a pré-carga, depois eu aplico a carga principal em cima. Em 4, eu retiro a carga principal, mas mantenho a pré-carga. E em 5 eu faço a medida. Então é bem simples o método de ensaio, né? Aplica a pré-carga, essa pré-carga ela fica mantida até o final do ensaio. Aplico a carga principal, retiro a carga principal, meço. Beleza? Isso já com penetrador e carga bem definido, né? Obviamente. Quando a gente quer fazer esse ensaio em materiais desconhecidos, eu até comentei isso em relação a um ensaio de dureza Brinell. A gente tem que usar penetradores muito duros, no caso de penetrador de diamante. Porque se eu não sei a dureza do material, eu não sei se ele vai ser mais duro ou menos duro que o tungstênio, por exemplo. Então pode ser que ao fazer a medida com o penetrador de tungstênio, eu posso danificar o penetrador e ter um resultado ruim. Tem um dano na máquina, né, que geralmente é muito caro. Então o ideal seria começar de escalas mais altas e ir para escalas mais baixas. Quando eu não conheço o meu material. O material que está sendo medido, né? Material desconhecido. Eu não tenho nem noção da dureza dele. Outro ponto importante, não pode ocorrer impacto. Isso aqui não é um ensaio de impacto, é um ensaio de dureza. Eu quero penetrar a minha ponta ali do meu penetrador na peça. Como que isso é feito? De maneira devagar. Eu não posso chegar dando uma porrada na peça. Isso não é um ensaio de impacto. Tem que ser algo sem impacto. A aplicação da carga não pode ter impacto. O tempo de aplicação da pré-carga deve ser menor que 3 segundos. Sendo recomendado períodos de 4 a 8 segundos para aplicação na carga total, durante aproximadamente 4 segundos. Então então isso pode ser esse tempo de aplicação é muito regido por norma, tá, gente? Então assim a pré-carga vai ser aplicada por um tempo, né? E a aplicação na carga principal tem que ser menor que esse tempo da pré-carga, obviamente. Na dureza Rockwell, a gente deve respeitar o espaçamento entre impressões, estado e norma. Mesma coisa que eu falei para a dureza Brinell. Não posso ter uma impressão do lado da outra, uma penetração do lado da outra. Tem que ser espaçadas. Outro ponto importante é que o corpo de prova tem que ser espesso. Ele não pode ser muito fino. Porque se ele for muito fino, o penetrador pode atravessar o corpo de prova. Então é uma exigência aí pela norma que a espessura do corpo de prova seja pelo menos 10 vezes maior que a profundidade de impressão, que é pequena.
Esse ensaio de dureza Rockwell ele pode ser usado para verificar a existência de camadas superficiais ou recobrimentos em materiais de histórico desconhecido. Né? Como que isso é feito? A gente vai realizar a medida, várias medidas, em pelo menos 2 escalas consecutivas com cargas menores, né? Certificando a equivalência. Então é aquela questão, a gente vai usando, fazendo a medida com carga menor para pegar só a superfície. Quando eu subir muita carga, eu achei um momento que eu não vou estar mais usando só a superfície. E aí meu ensaio já não é superficial. Então vou ter uma alteração de valor. Então perceba que nessa imagem aqui da direita, né? Deixa eu ver se está explicando aqui. Não. Aqui tem um ensaio sendo feito, né? Está especificando a carga que foi aplicada na superficial, a pré-carga, os dados do penetrador, né? O corpo de prova está ali. Acontece o seguinte: primeiramente, eu faço uma penetração na escala Rockwell C, com 150 kgf. Aí eu vou obter um valor. Se eu fizesse fazer uma penetração parecida, né? Parecida não, próxima, né? Mas não tão próxima, no mesmo material, no mesmo corpo de prova. Na escala Rockwell D, que tem uma carga menor, eu vou ver se esse valor é equivalente. Né? Se for equivalente, ok. Se não for, eu tenho que diminuir a carga. Como nesse caso não é, eu diminuo mais a carga. E faço de novo agora com Rockwell A, que é 60 kgf. Então, se for equivalente, ok. Se não for, eu faço, eu posso falar que é superficial. Né? Posso falar que esse A é só superficial. Então, eu vou diminuindo a escala, diminuindo também, obviamente, a carga, para verificar se... fazer teste de equivalência, né? Para saber se existe ou não uma camada superficial. Tá bom? Então, a gente tem que fazer a medida e ir comparando. Né? Ver se os valores obtidos em escalas diferentes são equivalentes. Né? E através disso a gente identifica se existe ou não uma dureza superficial. Né? Isso aí pode ser simplificado de maneira bem simples. Né? Pensem no aço que sofreu uma cimentação. A cimentação é uma camada superficial dura, mas o interior dele não é tão duro assim. Então, se eu penetro muito, eu vou ter uma medida de dureza. Ou seja, se eu tiver uma carga muito grande, eu vou ter uma medida tal de dureza. Se eu reduzo a carga para pegar só na superfície, a dureza vai ser muito maior. E isso aí, essa variação de dureza, em escalas diferentes, assim, não tendo essa equivalência, vai indicar que existe uma camada superficial. Tá bom? Então essa variação de dureza à medida que a gente muda a profundidade de penetração é um indicativo de que existe uma camada superficial. Agora, dando continuidade, né? Para casos onde a gente tem que fazer a medida em superfície cilíndrica, convexa, esférica, eu posso usar alguns valores de correção de acordo com o diâmetro da curvatura para corrigir de fato a medida da dureza. Né? Porque esses ensaios de dureza são todos feitos para a penetração sendo totalmente perpendicular ao corpo de prova. Quando eu tenho raio de curvatura, eu tenho que fazer uma correção no valor. Né? Essa tabela aqui, ela mostra fatores de correção a serem adicionados na medição de durezas com penetradores de diamante A, D e C. Né? Então, de acordo com o valor obtido, valor medido, a gente vai ver o diâmetro de curvatura e vai saber qual é a correção que deve ser feita. Tá bem? Com base nos valores de profundidade, nos valores de dureza Rockwell, a gente pode determinar a profundidade de penetração e vice-versa. Né? Para penetradores de diamante, a relação de penetração, de profundidade de penetração com dureza Rockwell que está mostrada aí, tanto para comum quanto para superficial.
Para penetradores esféricos, pode observar que é diferente. Tá bom? Então essa é a relação entre profundidade e dureza Rockwell. A dureza Rockwell, de fato, ela é definida por uma relação, né? Como mostrado nessa equação, onde eu tenho a dureza Rockwell, ela vai ser igual a C1 menos C2 vezes H. Esse C1 e C2 são constantes que vão depender da escala Rockwell, né? Esse ΔH é a variação de profundidade, né? H2 é a penetração com carga total, H1 é a penetração só com a pré-carga, né? Então é a variação entre carga total e pré-carga. Beleza? Aqui a gente tem também valores nessa tabela, né? Valores das constantes usadas para cada tipo de ensaio, tá? Para cada escala, né? Então as constantes são mostradas aqui, né? Essas constantes C1 e C2, tá? Isso aí é para relacionar a profundidade com a dureza Rockwell, né? E bom, esse ensaio de dureza Rockwell ele tem algumas vantagens em relação ao Brinell. Vamos lá. Aqui esse ensaio é mais rápido, né? Porque a própria máquina vai medir a profundidade de acordo com o deslocamento vertical dela. Então eu não vou precisar fazer impressão para depois pegar uma lupa e fazer medida. Não. Aqui eu vou isso é feito automaticamente. Então é muito rápido esse ensaio. Ele é aplicável em uma vasta gama de materiais, tanto dos mais duros quanto aos mais moles, né? Ele tem maior exatidão e isenção de erros, já que não exige leitura do tamanho da impressão. Então ele é muito exato, né? Como não exige a leitura, né? Essa questão da leitura é bem subjetiva, né? Porque se eu pego o mesmo corpo de prova, Brinell, por exemplo, já sai Brinell nele, aí tem a calota lá esférica. Se eu peço para 3 alunos medirem com, sei lá, com um paquímetro ou com uma régua, né, usar o conselho de uma lupa, muito provavelmente 3 podem medir valores diferentes, porque essa medição é um pouco inexata, né? E isso vai trazer erro para o operador na hora de medir, né? Então, quando eu faço a medição de profundidade apenas, eu tenho mais certeza, porque isso é um valor que é obtido através da máquina mesmo. A máquina sabe quanto ela desce e quanto ela sobe. Isso é fácil de se medir, usando um sistema ali automatizado, né? Esse ensaio de dureza Rockwell ele não requer experiência do operador, né? Porque é bem simples mesmo, né? A gente falou ali da relação entre profundidade e o valor de dureza, só que na máquina mesmo a gente nem vê isso. A gente coloca na máquina no ensaio, dá play na máquina e vai me dar o resultado de dureza Rockwell, né? Isso, a parte mais chata aí é selecionar qual é a escala. Mas se a escala está selecionada, qualquer um faz esse ensaio, tá bom? É só selecionar tudo no durômetro e dar start na máquina que vai fazer a medição. A impressão é de pequeno tamanho, né? Pequeno tamanho, então a gente considera que é um ensaio não destrutivo mesmo, né? Porque não vai atrapalhar o funcionamento do material, né? Outra vantagem não descrita aqui é que a dureza pode ser medida em peças, né? Eu posso, em vez de preparar um corpo de prova para fazer a medida de dureza Rockwell, eu posso fazer a medida em peças, né? E outro ponto importante é que permite a determinação de durezas superficiais, com pequena profundidade de penetração, né? Então a dureza superficial ela pode ser medida através da dureza Rockwell, tá bom? Aqui eu tenho um vídeo mostrando o ensaio de dureza Rockwell C. The Rockwell Hardness Test, Scale C. In this video we will show how the Rockwell Hardness Test works using a gear wheel. The basic idea of this test method is to measure the permanent depth of indentation of a hard indenter under a test force. In the process variant Scale C, a rounded cone made of diamond is used as an indenter. In step 1, the diamond cone is pressed onto the test piece surface with a minor force of 10 kilopons. The depth of indentation under this preliminary load is the reference point.
In step 2, the test force is increased by 140 kilopons, which is acting as the major force. This means that an overall force of 150 kilopons is now acting on the indenter, and this force is held for a certain time. In step 3, the major force is removed again. While the minor force is still acting, the permanent increase in depth of indentation E is measured. This is how the Rockwell hardness is calculated. Rockwell hardness HRC is equal to 0.2 minus permanent depth of indentation E in millimeters times 500. Let's take a look at how the test is carried out in practice. The tester selects the conical diamond indenter and installs it in the testing machine. Then he picks up the gear wheel and puts it on the support table. After rotating the microscope lens to its vertical position, he can adjust his test piece. As soon as a focused image can be seen on the screen, the surface of the test piece is in the correct height. The test can start. In modern testing machines, the Rockwell hardness test is fully automated. That's why the Rockwell hardness test is used so often in automated production lines. That's it. The Rockwell hardness of our gear wheel is 55 HRC. This result is displayed on the screen. Então é isso, gente. Eu não falei nada durante o vídeo, né, porque eu não sei se vocês estão ouvindo o áudio que eu ouvi aqui, né? Mas só para recapitular então, o que acontece nesse que eu vou mostrar nesse vídeo. Primeiro ele mostrou a medida da dureza, né, como que é feito, né, aquele cálculo de profundidade. Eu aplico a pré-carga, vou até a pré-carga aplicada. Depois eu aplico uma carga principal, beleza? Quando eu retiro a carga principal, eu vou ter recuperação elástica, devido à carga principal, mas a deformação permanente fica, né, que é aquele valor de E, que foi mostrado no vídeo. Aquele valor de E é a profundidade medida, né? Porém, isso não importa muito na hora de fazer o cálculo, na hora de fazer a medida mesmo de fato na máquina, porque esse processo já é automatizado. Aí você viu que o trabalho do operador foi pegar aquela engrenagem, colocar na máquina, olhar no microscópio, que geralmente temos microscópio para ver o ponto onde você quer fazer a penetração, né, até para poder visualizar e evitar que penetrações sejam feitas uma próxima da outra. E aí é só dar play na máquina que vai me dar o resultado como mostrado lá, que era 54.79 HRC. Esse aqui é o Rockwell na escala C, tá bom? Aquela equação mostrada para calcular a dureza Rockwell através de E, aquilo vale para a escala C só, tá? Como eu falei, pode mudar de acordo com a escala. Beleza? Então, o ensaio de dureza Rockwell é isso. Tá? É um ensaio bem simples, é muito usado por ele ser simples, né? Com 1 minuto a gente faz o ensaio, né? Outra coisa que não foi falada aqui, mas também é importante, vale para todos os ensaios de dureza. A superfície tem que estar limpa, né? Tem que estar limpa, né? A gente tem que evitar deixar a superfície suja, né, para fazer cálculos de dureza. Dureza é medida superficial, né? Então a superfície tem que estar limpa. Tá bom? Então dureza Rockwell é isso. Vamos para a dureza Vickers agora. Esse ensaio foi introduzido em 1925. Ele se relacionou porque foi a companhia Vickers Armstrong que fabricou as máquinas para operar esse tipo de dureza. Esse método é similar ao ensaio de dureza Brinell, né, porque ele também relaciona a carga aplicada à área superficial da impressão, né? Então esse ensaio veio depois do ensaio Rockwell, né? Rockwell foi em 22, esse aí foi de 25, foi criado. Esse ensaio do Vickers é parecido com o Brinell porque ele também relaciona área superficial com carga, né? A dureza Brinell e Vickers tem essa similaridade. Rockwell já pega profundidade, já é diferente. O penetrador padronizado é uma pirâmide de diamante de base quadrada e com ângulo de 136 graus entre faces opostas, né? Esse ângulo foi escolhido em função da sua proximidade com o ângulo
com ângulo formado no ensaio Brinell, né, entre duas linhas tangentes às bordas da impressão e que partem no fundo dessa impressão. Então esse é o ângulo aí da pirâmide, que é o penetrador Vickers, né, padronizado. A gente pode usar esse ensaio em materiais metálicos de qualquer dureza, né, especialmente materiais muito duros, né, ou corpos de provas finos, né, pequenos e irregulares, né. Isso porque nosso penetrador é de diamante, né. Diamante é um dos materiais mais duros que existem, talvez o mais duro. Eu vou falar com certeza porque a gente está sempre descobrindo novos materiais. Mas o material de engenharia comum, o diamante é mais duro, não tem material mais duro que ele, né. Então ele pode ser usado tranquilamente para fazer medição de dureza de qualquer material. Por isso que esse ensaio Vickers é conhecido como ensaio universal. Aqui a gente tem a representação esquemática. Deixa eu tomar um gole de água antes de continuar. Bom, aqui na dureza Vickers acontece o seguinte. A gente tem um penetrador em forma de pirâmide, né? Ele vai ser colocado forçado contra a superfície, gerando uma penetração, gerando uma impressão na superfície, né? A minha marca na superfície vai ter esse formato de losango aqui, né? Esse losango. E nesse losango, ele vai ser usado, essa área aqui, para calcular de fato a dureza Vickers, né? Então, a medição de dureza Vickers ela depende de alguns pontos aí. Primeiramente, da carga aplicada. O tempo de aplicação tem que ser padronizado também, apesar disso não interferir diretamente no cálculo. E nessa impressão, né? Porque eu quero saber a área superficial. Como que eu vou saber a área superficial dessa impressão, né? Eu vou usar as duas diagonais do losango, né? Um losango, o ideal seria que essa D1 e D2, como está mostrado aqui na direita, fossem iguais, fossem valores iguais de diagonal. Então mas nem sempre né? Devido à própria regularidade do material. Então a gente vai medir D1, medir D2, né? Geralmente os microdurômetros, né, que vêm com a dureza Vickers, eles vêm com um microscópio e um sistema de computador. Eu vou ampliar a imagem do meu losango, vou traçar uma linha que é uma diagonal, vou traçar outra linha em cima da outra diagonal. Vou medir o comprimento das duas linhas, de uma maneira bem similar ao que a gente faz num AutoCAD da vida, tá? E aí eu vou pegar esses valores, e através desses valores a medida da dureza Vickers vem, né? Esse ensaio eu posso falar com bastante propriedade, porque eu fiz esse ensaio durante minha iniciação científica, eu estava na graduação. Fiz esse ensaio para o meu TCC, eu fiz esse ensaio, né? No mestrado eu não cheguei a fazer, né? Mas ele é muito comum, tá? É muito prático também. Aqui está o microdurômetro, né? A gente coloca a peça, a amostra ali em cima, né? Seleciona os parâmetros que a gente quer utilizar para fazer o cálculo, né? Para fazer o ensaio, né? Tempo de aplicação de 10 segundos, cargas de, sei lá, 30 kgf, e manda descer, né? Descendo vai ser gerada uma impressão, né? Ao lado, geralmente, com o computador, poder ampliar essa imagem, né? Tem como se fosse um cabeçote ali na parte de cima, né? Não sei se dá para ver direito, né? Onde eu posso mudar de penetrador para microscópio. E aí eu posso penetrar, eu viro novamente e vou utilizar o microscópio para poder olhar a penetração. A forma da impressão, depois que a carga é retirada, é de um losango regular, né? Essas diagonais são medidas por microscópio, né? Esse valor de D, que está na fórmula aqui embaixo, dureza Vickers, ele é a média das diagonais, tá bom? Se as diagonais forem iguais, a média delas vai ser o valor de qualquer uma das diagonais, né? Só que nem sempre são iguais, tá? Então a gente pega uma média ali, né? O ideal que na verdade seja que essas duas durezas não sejam, esses dois valores diagonais não sejam muito diferentes, tá? E bom, o valor de dureza Vickers vai ser esse 0,689 vezes a carga dividido pelo quadrado do comprimento da diagonal da impressão, né? Essa fórmula aqui, dependendo do livro que vocês vão olhar, ela pode vir diferente, porque essa fórmula aqui é para carga em Newton,
e para comprimento da diagonal da impressão em milímetro. Se eu quiser colocar a diagonal da impressão em polegada e, sei lá, a carga em kgf, a fórmula vai mudar um pouquinho. Esse 0,139 vai ser alterado por outro fator de conversão, tá? Mas a fórmula é essa. Na prática, a aplicação da relação que calcula HV é desnecessária, né? Porque da mesma maneira que a gente sabe da dureza Rockwell, a gente também não... A gente não precisa usar a fórmula de fato, né? Isso é uma coisa automatizada, né? Já que existem tabelas que fornecem o valor da dureza Vickers a partir das leituras diagonais da impressão formada. Esse ensaio é bem simples, tá, gente? Né? As cargas podem ser realizadas, podem variar, né? Entre 1 grama força, que é uma carga muito, muito pequena, e 100 kg força, que é uma carga maior. Como eu estava falando, esse ensaio é bem simples, né? Eu lembro que o microdurômetro que eu trabalhava, eu não vou lembrar em que momento, ele tinha quebrado, né? Ele quebrou num ponto onde essa medição da diagonal, quando eu inseri o valor de diagonal lá, ele não me dava resposta, né? Como se fosse um visor quebrado dele, né? Então o que a gente tinha que fazer, né, lá para poder obter o valor? A gente fazia a impressão perfeita, definia os parâmetros, né? Geralmente nesse microdurômetro que eu usei, na verdade, eu selecionava os parâmetros, fazia o ensaio, botava no microscópio, media as diagonais e inseria o valor das duas diagonais. Apertava Enter e vinha o Vickers, a dureza Vickers. Aí, como esse programinha do próprio microdurômetro falhou, o que a gente fez? A gente criou uma tabela no Excel, onde a gente só entrava com os valores de diagonal e ele me dava a dureza Vickers. É algo bem simples mesmo, tá bom? Gente, agora eu falando aqui, eu acho que eu esqueci uma coisa lá atrás. Deixa eu voltar aqui um minuto. É porque eu não falei dessa relação aqui, tá? Eu não sei porque eu lembrei disso agora. Mas acho que passou um pouco batido, que é a relação da dureza Rockwell com a dureza Brinell, tá? Essa equação pode relacionar as duas. Tá bom? Esse C1 e C2 dependendo da escala Rockwell, tá? Eu esqueci de falar disso. Só pra falar. Eu vi essa equação do Vickers aqui, eu lembrei na hora. Opa. Vou botar aqui e pronto. Agora voltando para a dureza Vickers. Só você abrir esse parênteses aí, porque eu realmente esqueci. Como é que a gente escolhe as cargas para fazer essa mensagem de dureza Vickers? Né? A gente escolhe a carga que seja grande o suficiente para que a impressão gerada seja nítida. Se a carga for muito pequena no material muito duro, é como se eu só encostasse o diamante ali, ele não ia fazer uma impressão. Né? A pirâmide de diamante não ia fazer uma impressão. Então, em alguns casos, a gente tem que selecionar bem essa carga. Né? Em alguns casos, não, todos os casos. Né? Porque a imagem da impressão tem que estar muito clara. Eu tenho que conseguir identificar qual é o tamanho de diagonal. Né? Tem alguns limites específicos aí para as diagonais, né, que tem que estar entre 0,011 mm e 1,999 mm. Né? Mas isso obviamente vai depender da impressão, né, da própria carga. Né? Da mesma maneira que eu não posso usar cargas pequenas para ter impressão que não está nítida, eu também não posso criar cargas imensas em materiais muito macios. Então, o ideal é que a impressão esteja entre esses dois valores aí. O penetrador de diamante ele é indeformável. Né? Então, a gente pode falar que a dureza obtida vai independer da carga utilizada. Né? Então, se eu pegar um material, qualquer material, e faço, sei lá, 3 impressões, uma com uma carga de 10 kgf, uma com uma carga de 50 kgf, uma com uma carga de 100 kgf. A dureza que eu vou obter através das 3 impressões tem que ser a mesma. Beleza? Porque essa escala é uma escala... perdão, a escala não. Essa dureza Vickers ela independe da escala, independe da carga. Eu não tenho aquela diferenciação, como eu tinha na Rockwell, de escalas diferentes. Né?
Aqui eu posso mudar a carga que o valor de dureza é mesmo. Agora, isso não acontece na dureza Rockwell, porque se eu fizer um ensaio de dureza Rockwell A e o ensaio de dureza Rockwell C, os valores obtidos serão diferentes. Beleza? Aqui na dureza Vickers não. Né? A alteração na carga vai implicar numa alteração nos valores diagonais. E um vai compensar o outro de maneira a manter fixo esse valor de dureza para o mesmo material. Né? Mesmo corpo de prova. Para designar a dureza, né? A gente não usa unidade, usa HV, Hardness Vickers. Né? É importante destacar também a carga aplicada e o tempo de aplicação. Né? Geralmente usa 10 a 15 segundos materiais duros e 30 a 60 segundos materiais moles. Você chama mais tempo materiais mais moles. Informações adicionais sobre o ensaio de dureza Vickers. Né? Esse método tem escala contínua de carga, que vai de 1 kgf até 120 kgf. Mas como vocês viram, pode ter até cargas menores, de 1 grama-força, por exemplo. As impressões são extremamente pequenas e de pouquíssima profundidade. Né? Temos deformação nula no penetrador, o penetrador não se deforma. O método tem escala única de dureza. E aplica-se a um amplo espectro de materiais. Né? Dentro da indústria, essa dureza Vickers ela não é utilizada, não costuma ser utilizada, porque ela é demorada em relação à dureza Rockwell. Por quê? Porque, como eu falei, a gente tem que medir as diagonais. Então vai ter um tempo do operador para ele fazer essa medição. Né? Então é algo mais demorado do que a dureza Rockwell. Né? Então a dureza Rockwell é mais utilizada na indústria. Né? Porém, a dureza Vickers, por ela ter essa escala contínua, ela é muito usada em pesquisa. Né? Então, se vocês forem fazer um TCC, ou se vocês forem fazer um TCC na área, ou sei lá, fazer um mestrado depois, se tiver que trabalhar com aço, com materiais desse tipo, se tiver fazendo ensaio de dureza, muito provavelmente será a dureza Vickers. Né? Além disso, dessas vantagens, né, como a dureza Vickers ela pode ser feita com cargas muito pequenas, eu posso fazer a medição de microconstituintes no material. Né? Então, se eu tenho uma liga de aço que tem uma parte de ferrita e uma parte de austenita, né? Eu quero medir separadamente qual a dureza da austenita e qual a dureza da ferrita. Né? Eu vou conseguir medir. Eu vou botar no microscópio, eu vou identificar qual área é ferrita, qual área é austenita, e vou botar minha impressão só na área da ferrita e só na área da austenita. Né? Isso só é possível porque a carga é baixa. Né? Por isso que esse ensaio de dureza Vickers também é conhecido como ensaio de microdureza. Tá bom? A dureza Vickers exige muito preparo do corpo de prova, né? Principalmente quando eu estou usando carga pequena. Né? Carga pequena, pensa comigo, se tiver uma poeira pequena, eu colocar o meu penetrador exatamente em cima dessa partícula de poeira, eu posso achar um resultado esquisito no meu ensaio. Então o ideal aqui pra gente é que a gente faça uma limpeza superficial bem rigorosa, tá bom? E em alguns casos, como eu falei, questão de microconstituintes, pode ser necessário um ataque químico para poder distinguir os microconstituintes diferentes. Como é um ensaio que tem uma profundidade muito, muito pequena, ele se aplica a qualquer espessura do corpo de prova, né? Desde que não tenha deformação do lado oposto ao da superfície ensaiada. Né? Tem que estar firme ali. As impressões não podem ficar uma do lado das outras, tem que ficar afastadas. Né? Isso porque uma impressão, mesmo pequena, ela vai gerar um campo de deformação ao redor dela. Então, se fizer outra medida dentro desse campo de deformação, eu vou obter valores que não condizem com a realidade. Né? Para a superfície plana, a diferença máxima permitida entre as duas diagonais é de 5%. Né? Então, se eu fiz uma impressão que uma diagonal deu, sei lá, 1 milímetro, a outra deu 0,1 milímetro, está errado. Para esses ensaios de dureza Vickers está errado. Então, o ideal é que as diagonais sejam muito próximas umas das outras. Né? Se não forem, é porque a gente descarta essa medida. Descarta essa impressão.
Para as superfícies curvas, devem ser aplicadas correções apresentadas nas normas, da mesma maneira que tinha para a dureza Rockwell. Aqui a gente tem uma impressão Vickers em aço ABNT, 1045. Como vocês podem ver, é um losango que é formado, a gente tem que medir essas diagonais do losango, né? Vocês podem ver que esse losango não é perfeito, justamente devido à própria característica do material, mas a gente mede essas diagonais. Se elas tiverem uma diferença menor que 5%, eu vou inserir esse valor no microdurômetro, e aí eu vou obter valor na dureza Vickers. Aqui a gente tem a comparação do tamanho da impressão, a dureza Brinell e Vickers, aqui na esquerda. Pode observar que a dureza Brinell ela tem uma penetração muito mais robusta, né? Aqui em A a gente tem a imagem metalográfica, né? Disso aí, é uma micrografia nessa imagem aqui da esquerda. E aqui na direita a gente tem a representação esquemática dos valores, né? Os valores de dureza medidos aí, né? Pode observar que a dureza Brinell ela costuma ser maior, tá bom? E a dureza Vickers eu posso ter impressões bem menores. Agora eu vou mostrar como acontece o ensaio aqui. Novamente eu vou ficar quieto para vocês. Eu espero que esteja rolando áudio, porque eu estou ouvindo, né? Mas vou deixar falarem aí para vocês pegarem como acontece o ensaio. Gente, ele falou ali que é 10 grama-força até 50 kg-força. É porque isso aí é de uma fornecedora, de um microdurômetro específico, tá? E isso pode variar, né, de microdurômetro para microdurômetro. Como eu falei, a gente pode encontrar durômetro Vickers que vai até 100 kg-força. Então, pessoal, como foi mostrado ali, bem rapidinho esse vídeo, né? A impressão é feita ali pelo próprio toque. Vocês podem ver que parece, às vezes, que nem tá penetrando, né? Que só encosta na peça. Mas é porque a penetração é muito pequena mesmo. Tá? E o penetrador também é pequeno. E é isso, o dureza Vickers é isso, né? A gente faz a medição das diagonais, o computador vai me falar qual o valor da dureza Vickers, né? E o ensaio ele é feito dessa maneira. Ele é mais demorado devido à própria medição das diagonais, tá bom? Agora em relação à microdureza, né? Como já adiantei, microdureza é a dureza feita numa escala microscópica, tá bom? Eu vou calcular a dureza numa escala microscópica, né? Em muitas situações práticas ocorre a necessidade de determinação de dureza de pequenas áreas do corpo de prova, né? Um exemplo disso é o ensaio de dureza individual de microconstituintes, né? Como o exemplo da ferrita e austenita que eu dei, mas poderiam ter outros exemplos aí. Por exemplo, latão. Posso ter latão alfa e beta coexistindo, né? Dois tipos de latão, que é a liga de cobre e zinco. Se eu quero saber a dureza individual de cada um, eu posso botar no microscópio. Se estiver conseguindo discernir, tem um contraste entre as regiões, eu consigo botar meu penetrador em um lugar e colocar um penetrador em outro. Faço várias medições de uma área, faço várias medições de outra área, eu vou saber qual é o valor da dureza, da microdureza no caso.
né? Uma coisa importante de falar, gente, que eu não tenho falado aqui, é do ponto de vista estatístico, tá? Da medição de dureza. Por quê? Porque a gente quer medir a dureza, a gente não vai fazer uma medida. Se sei lá, Joãozinho chegar para mim com uma amostra e falar, meça a dureza dessa amostra. Sei lá, dureza brilho. Eu não vou fazer uma medida. Vou fazer 30, 40, 50 medidas. Né? E aí eu vou fazer uma análise dos dados obtidos nessas medidas. Né? Eu vou pegar uma média, vou ter meu desvio padrão, eu vou ter minha variância, eu tenho que saber se alguma medida deve ser descartada, né? Que são os pontos fora da curva, né? Agora fugiu o nome. Enfim, os pontos fora da curva, né? Que não cabem, né? Às vezes eu pego, igual eu falei, pega em cima de uma sujeira. Né? Então, às vezes eu estou medindo, tá tudo perto de 200. Eu faço uma medição, dá 850. Tá errado. Tem que ter esse bom senso também. E essa análise estatística é muito importante, tá? Muito importante. Eu já vi trabalhos sendo feitos aí por gente que faz, sei lá, 3 medidas. 3 medidas de dureza não dá informação suficiente para falar qual é a dureza da peça, da amostra. Tá? O ideal é que a gente tenha várias amostras, que a gente faça várias medidas dentro de cada amostra. Isso vale para qualquer tipo de ensaio de dureza. O ensaio de microdureza ele produz impressão microscópica, usa penetradores de diamantes e cargas menores que 1 kgf. Os métodos mais usados são microdureza Vickers e microdureza Knupp. Tudo bem? Para a microdureza Vickers, o penetrador é o mesmo empregado no ensaio comum. O valor de dureza HV é a relação entre força e área. Né? Vocês podem ver que esse ensaio microscópico aqui de microdureza ele tem carga muito pequena. Tá? A dureza Vickers, a microdureza Vickers é comum, a gente já viu. Né? Tem 2 impressões aí como mostrado. Né? Em ligas de alumínio e silício. Né? A impressão está aí. Pode ver aqui nessa esquerda, na direita também, que tem 2 regiões totalmente diferentes. Né? Então posso fazer a medição em uma região e a medição em outra. Né? E outra coisa, aqui nessa imagem da esquerda aqui, eu nem sei o que é o que aqui, né? Porque não tem muita informação aqui nessa imagem. Mas observe comigo, dessa dureza Vickers. Né? Essa região mais clara, eu tenho um losango bem claro, bem nítido, certo? Na região mais escura, o meu losango está todo disforme, né? Ele não está tão nítido assim. O que isso quer dizer? Que a região mais clara ela é menos dura. A região mais escura ela é mais dura. Tá bom? Então, provavelmente a região mais clara aí é alumínio e a região mais escura é silício. Provavelmente, mas não tenho certeza. Né? Porque o alumínio ele tem baixa dureza. Ele é muito dúctil. Tá bom? Então, tá vendo essa análise? Esse ponto é importante para a gente ter uma noção do que se trata essa análise aí da medição de dureza, tá? Então a microdureza serve para isso, fazer medição em fases diferentes, né? Em áreas pequenas, no geral. Aqui tem a impressão no ferro fundido nodular, em A, em ferro fundido branco, em B, hipotético, 2 tipos de ferro fundido. Aqui tem microdureza Vickers, na esquerda ali, ó, entre o aço, o óxido e o alumínio. Fiz uma medida em cada ponto. A gente pode ver ó, que a tamanho da impressão no alumínio, apesar de estar bem disforme, é bem maior. Ou seja, o alumínio é o mais macio de todos esses materiais. O óxido é o mais duro, porque tem impressão menor. E o aço é intermediário. Tá bom? Aqui na direita tem o perfil de microdureza Vickers, desde a superfície até o núcleo, em amostras a 1050 graus Celsius. A gente pode ver que a dureza ela tende a reduzir à medida que a gente vai entrando na profundidade. E bom, a microdureza Vickers é um tipo de microdureza. Eu também tenho um ensaio de microdureza Knupp, que foi proposto em 1939 e que é muito parecido com o Vickers. Ele tem uma grande diferença, que o penetrador ele é em formato de um diamante, na forma de uma pirâmide alongada. Então é uma pirâmide alongada esse diamante.
com ângulo de 102 graus e meio e 130 graus entre faces opostas, né? Então a geometria do penetrador muda, né? A impressão provocada ela tem uma diagonal maior e uma diagonal menor, com relação de 7:1, tá bom? É como se fosse uma pirâmide, mas é alongada mesmo. Tem uma diagonal enorme e outra menor. A microdureza NUP ela é calculada usando essa fórmula, é o HK, né? Ela é calculada dividindo a força aplicada pela área projetada da impressão, né? Então 14,23 vezes a carga dividido pelo comprimento diagonal maior da diagonal maior ao quadrado. Lembrando que essa equação pode variar de acordo com as unidades que estão aí, né? Aí está Newton em milímetro para carga e para comprimento diagonal maior. Aonde cada dureza, o valor calculado deve ser multiplicado por 1000 para compatibilizar esse valor de grandeza com as demais durezas. Tá bom? Então a gente costuma multiplicar por 1000 também. A área da impressão do ensaio NUP é 15% da área do ensaio Vickers, enquanto a profundidade da impressão é menor que a metade. Então esse ensaio NUP ele é feito só para microdureza. O Vickers ele pode usar até cargas maiores, mas o NUP ele é voltado para a microdureza. O ensaio NUP ele permite a determinação de dureza de materiais frágeis, porque a impressão é muito pequena, então não vai chegar a criar aquela iniciação de trinca que vai gerar uma falha catastrófica, né? Então vidros, películas, camadas finas de películas como tintas, né? Camadas eletrodepositadas, todo esse tipo de ensaio pode ser feito com a dureza NUP, né? Novamente, não pode colocar uma impressão muito próxima da outra, né? Tem que ser pelo menos 2,5 vezes a distância diagonal menor, né, para impressões paralelas ao eixo maior, né, e 2 vezes a diagonal maior para impressões alinhadas no eixo maior, né, e uma distância de 1 vez a diagonal maior para a borda da peça sempre. Então a gente não pode fazer impressões perto da outra nem perto da borda, né. Novamente, no estágio de microdureza, por ser uma impressão muito pequena, essa superfície tem que estar extremamente limpa. Tá bom? Então tem que limpa com álcool, bota na lavadora ultrassônica, tem que estar totalmente limpo, né? Polimento eletrolítico também é bem recomendado. É bom fazer o embutimento da amostra, né? Fazer o embutimento da amostra vai nos ajudar a ter como pode dizer, tem uma certa estabilidade da amostra também. É mais fácil polir. Aqui tem uma impressão na camada não cementada da dureza NUP. Observem como é uma pirâmide alongada mesmo, né? Como se fosse um losango esticado, né? Aqui embaixo, na camada não cementada, que é mais macia, e lá em cima na camada cementada, né? Que é uma impressão bem menorzinha. Bom, para o caso de materiais cerâmicos, eu posso usar a microdureza Vickers e NUP, né? Para material cerâmico, que tende a ser frágil, usar a dureza Brinell e Rockwell vai agredir muito o material, vai gerar uma trinca, porque ele é frágil e não vai ter como fazer o ensaio. Agora, dureza Vickers e NUP geralmente não gera essa trinca, então elas se for usado com carga muito baixa. Então esses ensaios são usados para associar esses resultados de dureza às características de resistência ao desgaste, de abrasão, de corte, e sobretudo a porosidade de densificação, né? É importante destacar que dureza está muito relacionada à resistência ao desgaste, né? Então, no caso cerâmico, essa determinação é importante. Para a microdureza Vickers, a gente usa até 1 kgf. Para microdureza NUP, a gente usa até 2 kgf, né? No caso de cerâmicos aí. Aí tá bem mostrado aí como é que é o ensaio, né? O padrão para aceitação das impressões, né? A maneira certa lá em cima do NUP, né? Pegar todas as porosidades, fazer essa medida certinha aí, no caso. Errado é pegar trincas com pontas largas, trincas com pontas laterais, poro na ponta
da impressão, poro no meio, um losango, no caso, totalmente regular. Né? E para o Vickers é bem parecido também, né? Certo, face regular, porosidade. Errado é fazer o ensaio na ponta de trinca. O ensaio que estiver muito irregular também pode descartar. Fratura da ponta a gente pode descartar. Contorno irregular a gente descarta. Poro na ponta, poro no meio, isso tudo é descartado. Aqui tem imagens de impressões realizadas pelo método Vickers em ferro fundido. Tá bom? Aí tá imagem de impressões aí, como vocês podem ver. Aqui a gente tem uma tabela comparando os métodos de dureza por penetração. Brinell e Rockwell são os principais. O Vickers ele pode ser classificado tanto em dureza comum quanto em microdureza, como vocês podem ver na tabela. E cada um com sua aplicação, questão de carga e de tipo de impressão, tipo de ponto de impressão, esse tipo de coisa. Tá bem? Aqui a gente tem um vídeo de microdureza NUP. So we find out, basically it's one of the properties of the material, mechanical properties of the material, how hard it is on a microscopic scale. This is the actual indent that the machine takes. When it does the hardness, it leaves an indent behind and it measures the indent, and from there it converts it into a property of the material. Então, pessoal, como vocês viram ali, essa dureza NUP, ele fez ali, primeiro ele faz o embutimento, né? Que é colocar corpo de pólvora baquelite. Vocês devem lembrar isso de metalografia. Provavelmente viram isso em Mateco 1. Ele faz esse embutimento. Com certeza passa por um lixamento, por polimento, para preparação da superfície. Limpeza, a superfície está limpa e está tudo embutido, tudo certinho. Ela é levada para o microdurômetro, onde o ensaio é feito. Vocês viram a impressão NUP? É importante destacar que na microdureza NUP a gente só faz a medida da diagonal maior, tá bom? Então é mais simples do que a microdureza Vickers, né? E é isso, gente. Microdureza é esse ponto. Né? Então até agora a gente viu as durezas por risco, dureza por rebote, Brinell, Rockwell, Vickers, NUP. Né? Todas as durezas por penetração a gente já viu, então. Agora, a gente vai ver, para finalizar a aula, a dureza Shor para polímeros. Né? O método de dureza para polímeros é um pouco diferente daqueles realizados para materiais metálicos, né? Que geralmente são feitos por penetração. Essa dureza Shor, né? É o mesmo nome que eu dei para o ensaio de dureza dinâmico, lá dureza por rebote. Esse ensaio de dureza Shor para polímeros é a dureza por rebote um pouquinho modificado, um pouquinho modificado, né? Esse ensaio é voltado para materiais poliméricos. Quando eu falo materiais poliméricos, me refiro a plástico, elastômero, borracha. Né? A medida da dureza é dada pela resistência que o material oferece à penetração de um penetrador padronizado sob uma carga de compressão específica inversamente relacionada à profundidade de penetração e dependente do modo de elasticidade e da viscoelasticidade do material. Vamos traduzir isso aqui. Primeiro ponto. A dureza para polímeros ela tem que ser feita de maneira diferente.
porque o polímero tem muita deformação elástica. E a dureza é uma medida, é uma quantificação da resistência do material à deformação plástica. Então a gente tem que fazer algumas alterações para adequar o material ao ensaio. A gente vai medir a resistência do material à penetração de um penetrador, né, numa carga de compressão. Quanto maior for a carga, não, perdão, ia falar besteira aqui, né? Essa carga de compressão vai ser aplicada no material, né? Ela vai ser dependente, a gente tem que relacionar ela à profundidade de penetração e ao modo de elasticidade, né, do material e a viscoelasticidade também, né? Lembrando que materiais poliméricos eles não apresentam comportamento elástico, eles apresentam comportamento viscoelástico, né, que é uma deformação dependente do tempo. Né? Dentre as diversas escalas existentes, a gente tem a Shor A e Shor D. Né? Shor A para materiais moles e Shor D é para polímeros mais duros. Em relação ao tipo de penetrador, o Shor A utiliza penetrador com base plana e Shor D utiliza o penetrador pontiagudo. Né? Pontiagudo porque ele é feito de material mais duro. Né? Shor D é de duro. Eu sempre levo desse jeito. Aqui tem as escalas, né? Vai ter a D aqui, A, C, B, D, né? Força máxima pode ser aplicada, né? Então veja que isso aí é bem tem aplicação, tem a validade, tá explicando tudo aí, né? E bem, tá mostrando como é que o ensaio é feito, no caso, né? Bom, o princípio do método de dureza Shor é bem simples. Eu tenho uma escala de 0 a 100. Se o penetrador ele entra completamente no material, a leitura obtida é 0. Se ele entra completamente no material, assim, perfeitamente mole, é 0. Praticamente sem dureza, digamos assim. Se não tiver penetração nenhuma, a leitura é 100, que é um material extremamente duro. Sendo essas leituras adimensionais. Então, a maneira de comparar, eu falo que o material muito mole é 0 e o muito duro é 100. E eu vou conseguir saber onde nesse meio está meu polímero. Né? O resultado do ensaio é apresentado diretamente no indicador do durômetro. Né? Como mostrado aqui, a gente tem o penetrador que vai entrar no material. À medida de saber quanto que ele entra, a gente sabe o valor da dureza. Você pode observar que A e C eu tenho o penetrador de base plana. De base plana mesmo. E o D eu tenho penetrador pontiagudo, né? Eu fiquei na dúvida se era base plana ou face plana. Aí tem valores aí de dimensões, tudo certinho, né? Então o resultado do ensaio é diretamente relacionado com a profundidade de penetração. Quando tem muita penetração, quer dizer que o material ele tem baixa dureza. Ou seja, muita penetração, baixa dureza. Pouca penetração, alta dureza. São grandezas inversamente proporcionais. A dimensão da dureza, a magnitude da dureza, em relação à magnitude da profundidade da penetração. Isso é bem óbvio, né? Quanto mais penetra, mais mole o material. E aqui a gente tem mais um vídeo, né? Vou ficar quietinho aqui. Para medição de dureza em produtos de borracha, a Digimesh tem a solução. Olá, somos a Digimesh. Vou apresentar para vocês o nosso durômetro portátil para medição de dureza na escala Shor A. Com ele é possível medir dureza em todo tipo de borracha, como por exemplo pneu, calçados, anéis de vedação, mangueiras, correias, entre outros. O código desse durômetro é 400.142 e ele tem capacidade de medição para 0 a 100 Shor A. Note que o ponteiro inicia em 0 e caso seja feita a penetração no material onde não ocorra penetração, ele atinge 100. Agora vamos usar essas duas amostras de borrachas para exemplos de medição. Pressionamos o durômetro contra a superfície da amostra e observamos o valor máximo obtido no mostrador do relógio. Nessa primeira amostra,
encontramos o valor de 60 Shor-Ya. E nessa segunda amostra, encontramos o valor de 86 Shor-Ya. O durômetro pode ser usado de maneira totalmente portátil, na mão do usuário, ou então pode ser acoplado nessa bancada de medição para garantir maior precisão. Esta foi a apresentação do nosso durômetro portátil para a medição de dureza de borrachas na escala Shor-Ya. Ele tem 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação, peças de reposição em estoque, além de contar com assistência técnica própria da Digimess. Se você gostou da apresentação do nosso durômetro, curta nossas mídias sociais. Então, pessoal, como foi mostrado aí, né, de acordo com o que está falando aí, né, aquele que mais penetra, né, que tem um valor, que mais penetra, ele tem um valor de dureza 0, e o que menos penetra tem um valor de dureza 100. Aqui nesse caso, então, se eu não me engano, um mediu 90, outro mediu 100. O que mediu 90 é mais duro, que é a borracha azul no caso, né? A azul é laranja, né? O mediu 90 é mais duro, porque penetrou menos, tá bom? Então tem que prestar atenção que isso é inversamente proporcional, tá? Penetração e profundidade, penetração e valor de dureza. Beleza? Então, gente, nossa aula de ensaio de dureza termina por aqui. Essa dureza Shor, como vocês viram ali, é um equipamento extremamente simples, né? Essa dureza na borracha é feita em menos de 30 segundos, é algo bem rápido, né? Sabendo a escala que eu quero utilizar, os parâmetros corretos, é muito fácil fazer a medida, né? E comparar também. Fazer as medidas, no caso, né? Bom, agora para fechar a gente tem esse desafio 6, que é a nossa aula 6. O desafio é especificar um ensaio de dureza para cada um dos casos a seguir, né? Aço de alto carbono temperado, ferro fundido cinzento, lâmina fina de metal não ferroso, camada cementada de um dente de engrenagem, uma única fase de uma liga polifásica, e aí justificar a resposta. Então é um desafio bem tranquilo, não tem nem conta, né? Estou muito bondoso nesse desafio, mas é um desafio bem tranquilo para vocês, tá bom? É isso então, gente. Espero que tenha ficado bem clara a aula, né? Acho que dureza em si é algo que não é tão complicado assim, né? Acredito que vocês já devem ter visto pelo menos um pouquinho na parte de ciência dos materiais. Quem fez o técnico já deve ter visto, até feito as medições já. Então, é isso, gente. Tenham uma boa semana, descansem bastante. Qualquer dúvida, não hesitem em mandar mensagem. E é isso. Até a próxima, pessoal.